Cada semana, uma entrevista mostrando o que você faz para o desenvolvimento da sua cidade e região. A sua colaboração, a sua participação, as suas ideias, a sua realização. Atitude Empreender. Seja bem-vindo ao Atitude Empreender. E hoje o nosso entrevistado é um jovem empreendedor, Matheus Haddad, cofundador da WebGo e também idealizador do Instituto Haddad. Seja bem-vindo. Obrigado, Dr. Sérgio. Você iniciou a sua carreira, a sua formação em Alfenas. E depois disso procurou São Paulo, tanto para a área de trabalho, em busca de um emprego diferenciado, voltado para a sua formação, mas também em busca de uma formação voltada para o lado acadêmico, Foi em busca de uma pós-graduação. Nesse período que você estava em São Paulo, então, teve a ideia de montar a empresa WebGo. Como funcionou o início dessa empresa? De onde veio a ideia, Fala um pouco para a gente da WebGo. Bom, eu sou formado em Ciência da Computação e o nosso mercado de trabalho aqui na região do sul de Minas ainda não é tão desenvolvido. Então a única opção que a gente tem é ir para São Paulo ou para outros grandes centros para buscar um emprego e até se especializar. E foi isso que eu acabei fazendo em 2003, 2004. Depois que eu me formei, eu acabei indo para São Paulo e conseguindo alguns empregos em algumas empresas de desenvolvimento de software lá. Também começando uma pós-graduação. Quando eu comecei a trabalhar com o desenvolvimento de software, eu comecei a perceber que o desenvolvimento de software não deveria ser feito da forma como era, baseado em sistemas tradicionais, em fábricas de software. E aí convidei alguns amigos meus para criar uma empresa que pudesse desenvolver software de uma maneira diferente, trabalhando com conhecimento, de uma maneira mais ágil, para poder atender os clientes, entregando valor para eles constantemente. E foi assim que surgiu a WebGo, uma empresa que cria softwares de maneiras diferentes para atender outras empresas. E essa criação desses softwares, isso é voltado para todas as áreas do conhecimento ou você tem uma linha específica para essa criação? Lá na nossa empresa, como a gente usa métodos diferentes para desenvolver software, a gente não tem limitações nem de tecnologia, nem de área do conhecimento. A gente trabalha com qualquer tecnologia e com qualquer área do conhecimento. Todo o processo de desenvolvimento de software ele é baseado em criação de conhecimento. E o resultado da criação do conhecimento é o próprio software. Então a nossa equipe acaba aprendendo o negócio do cliente, seja lá qual for, e traduz a necessidade dele para o software. Desenvolve em cima da carência. Exatamente. Então pode ser a tecnologia mais adequada para aquele cliente, no contexto daquele cliente. E a gente tenta fazer isso entregando software, por exemplo, a cada 2 semanas. Então, se a gente em 2 semanas faz uma primeira versão do software e implanta no cliente, aquela primeira versão já cria conhecimento, já gera aprendizado sobre o que funcionou, o que não funcionou e o que ainda deve ser feito. E aí vai fazendo um ajuste, então. Exatamente. Só que como a gente só trabalhou 2 semanas, se a gente errou pouco. Então dá tempo de corrigir, de melhorar e o cliente já tem um software funcionando na empresa. Ou seja, já tem software economizando, diminuindo custos ou melhorando o desempenho dos processos. E quando você foi montar a empresa, você deixou um trabalho onde você tinha uma renda estável, fixa, E decidiu então montar uma empresa e partir para o lado do empreender. Foi trabalhoso isso? Você fez isso sozinho ou contou ou dividiu essa aventura com a sua família? Como é que foi? Bom, eu trabalhei basicamente em 2 grandes empresas, E eu tinha uma situação muito boa nessas 2 empresas. Na primeira empresa, uma grande rede de varejo de São Paulo, eu trabalhava no CPD, no Centro de Processamento de Dados dessa empresa, e eu tinha uma estabilidade muito grande, carteira assinada, vários benefícios. Só que eu estava ali para vender produto, Apesar de desenvolver software, o software era feito para ajudar a aumentar as vendas. Então, o foco da empresa era vender, não era o software. Então, mesmo que o software não fosse o melhor, mesmo que a tecnologia não fosse a mais nova, ele era vendido. E isso não me motivava tanto. Então, eu deixei essa empresa, abri mão de tudo, de 2 anos e meio de uma empresa, para trabalhar com o desenvolvimento de software como fim. E fui trabalhar numa consultoria que atendia o governo
e algumas outras grandes empresas criando software para eles. E nessa empresa eu comecei a perceber que daquela forma também o software não deveria ser desenvolvido. E aí abri mão novamente da estabilidade para aí sim empreender com a WebGo. Nesse período aí, claro que a gente tem receio de não dar certo, mas eu acho que quando a gente tem uma visão, a gente acredita que aquilo pode dar certo, a gente abre mão dessa estabilidade. E vai em busca do sonho, né? Em busca do sonho. E eu demorei uns 6 meses para falar para minha mãe que eu tinha feito isso, porque ela ficou desesperada. Tanto que eu me lembro que a primeira pergunta que ela me fez, depois que eu já estava com 6 meses de WebGo, foi: e o plano de saúde? Né? Preocupações de mãe, né? Preocupações de mãe. Mas graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu em pouco tempo fazer com que a WebGo desse certo. E é uma empresa então que rapidamente recuperou o investimento inicial, né? Sim, a gente começou a empresa com recursos próprios e a gente tinha uma meta exatamente de 6 meses para fazer aquele negócio dar certo, né? De certa forma a gente tinha uma segurança de, caso não desse certo, a gente teria outros empregos em São Paulo, porque o mercado lá é muito grande, né? Tem muitas oportunidades. Então a gente arriscou tudo. Em 6 meses a gente conseguiu fechar alguns projetos que já trouxeram esse retorno para a gente, então foi excelente. A WebGo, ela então foi crescendo em São Paulo e você decidiu por montar uma unidade da empresa em Poços de Caldas. Por que Poços de Caldas? Bom, São Paulo é uma cidade enorme, cheia de oportunidades na nossa área, né? Lá acontece tudo em relação à computação e em relação a software, ali é o nosso centro. Mas é a única possibilidade também para pessoas que, por exemplo, se formam em faculdades aqui da região. Eu não gostei muito desse processo de ter que sair daqui da região e ir para São Paulo, né? E a qualidade de vida em São Paulo, todos sabem, é complicado, o trânsito é muito difícil, inclusive. Então, uma das coisas que a gente imaginava algum dia era conseguir levar o WebGo para o interior. Um dos meus sócios é de Campestre, aqui perto de Poços de Caldas, e ele tinha vontade de retornar para a região. Então, juntou essa vontade dele com essa possibilidade de fazer o mercado de computação da região, né? Se desenvolver, e aí a gente veio para Poços de Caldas e criou uma filial da WebGo aqui. Vocês então desenvolvem um software que eu diria assim customizado, né, específico para aquela empresa. E o que isso traz de benefício para uma pequena e uma média empresa? A gente trabalha com 2 linhas de software, né? A gente trabalha com o software customizado, que são para médias e grandes empresas, que são empresas que têm capacidade de pagar por um desenvolvimento customizado de software. É como se você fosse um alfaiate, então quer dizer, a roupa que você faz no alfaiate, ela acaba sendo um pouco mais cara daquela que você compra numa loja e é padronizada, né? Então a gente atende grandes negócios com softwares customizados porque eles trazem vantagem competitiva para esses negócios, né? Só aquela empresa tem aquele software daquele jeito que ela faz. Agora, para micro e pequenas empresas que ainda estão se desenvolvendo e precisam de repente de softwares básicos, né, para controlar processos financeiros, estoques, a gente tem uma linha de produto, uma plataforma, Granato é o nome da plataforma, que reúne esses softwares básicos que ajudam na gestão do dia a dia dessas micro e pequenas empresas. E são softwares extremamente baratos que podem ser usados pela internet. E aí esses softwares para pequena empresa, vocês oferecem um tipo de consultoria para a utilização desse sistema também? Como oferece quando desenvolve um software mais especializado, de investimento maior? Ou não, vocês disponibilizam e deixam para o próprio proprietário da empresa aprender a usar? Ou vocês têm realmente essa assessoria para eles também? A plataforma Granato, ela contém um conjunto de softwares que já foi feito para ser simples de usar e fácil de aprender. O foco nosso é na simplicidade. Isso já ajuda muito os nossos clientes, os empresários, os empreendedores a começarem a adotar esses softwares nas suas empresas. Mas o atendimento nosso também contempla pegar na mão desses empresários e ajudar eles a controlar as finanças, a controlar o estoque, né? Porque a gente sabe da dificuldade. Então, além do software ser muito simples, o nosso atendimento também contempla essa consultoria. A WebGo ela foi destaque em revistas especializadas da área de negócio, né, como Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? Uma empresa já premiada pelo Sebrae. E um detalhe que eu achei interessante é que a filosofia que vocês pregam com a ideia dos softwares, né, é um pouquinho diferente, né, das ideias que o Sebrae propõe. Fala um pouquinho para a gente disso.
Muito bom. Quando a gente pensou em desenvolver software de uma maneira diferente, a gente acabou descobrindo que não é que essas ideias, que a gente chama de métodos ágeis de desenvolvimento de software, não se aplicavam só para o desenvolvimento de software, mas sim para a gestão da empresa. Quando a gente fala em autogestão, autogerenciamento, auto-organização, a gente tem conceitos que podem ser aplicados de forma ampla, não só no processo de desenvolvimento de software. Então a gente começou naturalmente a aplicar esse jeito de pensar na nossa empresa. E como a gente não sabia se a gente estava fazendo certo ou não, a gente se inscreveu no prêmio MPE Brasil do Sebrae, que é um prêmio voltado para micro e pequenas empresas, para avaliar se a gestão está sendo feita de uma maneira boa. E aí a gente acabou vencendo o prêmio e ganhando um prêmio especial de inovação pelas práticas de gestão inovadora que a gente estava usando. Que fantástico. Que práticas que são essas? São práticas completamente diferentes que o Sebrae dissemina, mas que atendem todos os critérios de qualidade de gestão que eles colocam no prêmio deles. Isso foi pra gente uma surpresa e mostrou que a gente estava no caminho certo. Deu força para ele. Não, então é assim mesmo, vamos acreditar nesse modelo. Então agora, além dessa ideia de desenvolver os softwares, você tem uma linha então também voltada para o segmento da gestão. Nós vamos agora para um breve intervalo e retornaremos com a nossa entrevista.